Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 4 de novembro de 2017. Por que falamos de 6 milhões de mortos no Holocausto? Raul Wilberg, o grande historiador do Holocausto, considerava que sempre se contou a Shoah através dos relatos dos sobreviventes, quando só se pode narrar através dos mortos. A maioria das vítimas do genocídio nazista foi assassinada logo após desembarcar de um vagão em câmaras de gás em locais que ressoam na memória, como Auschwitz, mas também em outros dos quais restam apenas destroços, como Treblinka, Belzec e Sobibor. O jornal israelense Haaretz questionou em agosto de onde saiu a cifra que mede universalmente esse horror: 6 milhões de judeus mortos, e por que é tão difícil determinar com precisão o número de vítimas. A resposta aponta esse imediatismo: os mortos não deixaram testamentos, e também não muitos documentos, pois nunca foram contabilizados. Tampouco os fuzilados em massa na URSS desde junho de 1941. Outra resposta é a magnitude dos crimes nazistas, impossível de imaginar e, por isso, de medir. Os dois principais centros de documentação do Holocausto, o Yad Vashem, em Jerusalém, e o Museu do Holocausto, em Washington, utilizam o número de 6 milhões. Este último dedica uma detalhada análise às cifras, apesar de lembrar que nenhum documento nazista estabelece o número de judeus, nem de outros grupos, assassinados entre 1933, quando Hitler chegou ao poder, e 1945, o final da Guerra Mundial. As estatísticas se baseiam em todo tipo de censos e investigações anteriores. Os números desta instituição refletem no gráfico. Auschwitz, 1 milhão de mortos, dos quais 870 mil levados para câmaras de gás logo após chegarem, Treblinka 925 mil e a atuação dos Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio na URSS, 1,3 milhão concentram mais da metade dos judeus mortos. Os dados de Treblinka são especialmente impressionantes. As instalações eram muito pequenas, uma plataforma de chegada e câmaras de gás, destruídas pelos nazistas quando terminaram de usá-las. Esteve em operação de julho de 1942 a novembro de 1943. Seus restos nunca foram investigados até o fim. Wilberg, 1926-2007, dedicou toda sua vida a estudar o Holocausto, conhecimento que estampou em sua imperdível obra A Destruição dos Judeus Europeus. Em seu epílogo, explica a cifra de 6 milhões e oferece sua própria contagem: 5,1 milhões. Chegou a essa conclusão em 1985, antes da queda da URSS, e é possível que tivesse mudado os dados se tivesse podido continuar estudando. Atribui o número de 6 milhões a William Otto, o antigo membro da SS, que declarou em 1945 que a cifra foi usada por Adolf Eichmann, o arquiteto da solução final. Em agosto de 1944 falou de 2 milhões de fuzilados e 4 milhões nos campos de extermínio. Por outro lado, o próprio Eichmann falou a outros líderes nazistas em 5 milhões, a mesma cifra que citou em seu julgamento em Jerusalém em 1961. Wilberg lembra que ele era o oficial da SS que mais cuidava das estatísticas. Terras de Sangue. Em junho de 1945, o Instituto de Assuntos Judaicos de Nova York estabeleceu o total entre 5.659.600 e 5.673.100, dos quais 1.250.000 assassinados na URSS. Em 1946, o Congresso Mundial Judeu apontou 5.978.000, sendo 1,5 milhão na URSS.
Hilberg estudou toda a papelada administrativa do terror para chegar aos 5,1 milhões, divididos assim campos de extermínio, mais de 3 milhões de mortos, fuzilamentos pelos Einsatzgruppen, 1.300.000, e guetos escassez, 800.000. Outro grande historiador da SOA, Saul Friedlander Praga, 1924, ele próprio um sobrevivente do Holocausto, cujos pais foram assassinados em Auschwitz, explica em Alemanha nazista e os judeus que, apesar de diversos cômputos, não é possível uma estimativa exata do número de vítimas. Trabalha com os números de Hilberg e de outro especialista, Wolfgang Benz, no mínimo 5.290.000 e no máximo um pouco mais de 6 milhões. Em Terras de Sangue, a Europa entre Hitler e Stalin, Timothy Snyder, Ohio, EUA, 1969, oferece uma estatística atroz que ilustra a dimensão dos totalitarismos que assolaram a Europa a partir dos anos 1930. Coloca em 14 milhões o número de vítimas políticas diretas deliberadas do nazismo e do comunismo, sem contar as vítimas da guerra no que chama de Terra de Sangue. Os países dominados pela URSS ou pela Alemanha não inclui estados onde houve atrocidades como Romênia e Iugoslávia. Seus números são 3,3 milhões de soviéticos mortos de fome na Ucrânia, 700.000 vítimas do Grande Terror de Stalin, 200.000 poloneses executados entre 1939 e 1941 pela URSS, 4,2 milhões de soviéticos mortos de fome sob a ocupação nazista, 5,4 milhões de judeus mortos por gás ou fuzilados, 700.000 civis assassinados pelos alemães em represálias. Cada um é uma história, alguém que teve a vida atirada em um turbilhão de horror. Um número de Friedlander pode resumir a dimensão da catástrofe: mais de 1,5 milhão de judeus assassinados tinham menos de 14 anos. Domingo, dia 10 de julho de 2011, na cidade de Juiz de Fora, MG, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, comemorando os 25 anos de sua fundação, o médium e orador baiano, Divaldo Pereira Franco, falou sobre a sua visita ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Divaldo explanou sobre sua ida a esse local, onde milhões de pessoas foram mortas. Ressalta o fato de ter tido uma percepção espiritual do ambiente, sua emoção, ante a captação dos sofrimentos, daqueles que ali foram cruelmente exterminados. Comove, igualmente, o público ao relatar o caso do rapaz alemão, Ermüller, que um rabino diariamente cumprimentava de maneira cordial, e que, mais tarde se transformou num dos algozes nazistas. O gesto amigável do rabino veio a repercutir anos depois, quando foi levado como prisioneiro para o campo de concentração, onde Ermüller apontava os que deveriam morrer. Reconhecendo o rabino, saudou-o como nos velhos tempos e, ao ouvi-lo, o agora soldado implacável, salvou-lhe a vida. Na parte final, Divaldo referiu-se ao grupo de adolescentes que veio de ônibus, com alguns adultos, conhecer o campo de Auschwitz. Todos eram portadores de necessidades especiais, com lesões físicas e mentais muito graves, sendo que a ambiência do local provocou terríveis sensações nos jovens. Alguns foram acometidos de crises convulsivas, outros gritavam e choravam. Diante da dolorosa cena, a mentora Joana de Ângeles explicou ao médium que ali estavam alguns dos torturadores e algozes, de volta ao próprio local onde exerceram as atrocidades, hoje reencarnados, trazendo na consciência a culpa dos crimes cometidos, expurgando no corpo físico as sequelas remanescentes do passado. Ao concluir sua explanação, Divaldo, com a lucidez e a bondade que lhe são peculiares, mencionou a misericórdia do Pai, que proporciona aos seus filhos através da reencarnação, este abençoado ensejo de redenção das almas enfermas, a reconstrução de si mesmos, a fim de que prossigam a escalada evolutiva, em novos e felizes aprendizados.
Suas palavras propiciaram suave e terna emoção aos que o ouviam atentamente, abrindo horizontes luminosos e plenos de esperança para todos os seres humanos. Por certo que dias melhores surgirão, não somente na vida das vítimas do Holocausto, mas também na vida dos algozes, pois fazemos parte da grandiosa família universal, que aos poucos estamos aprendendo a amar incondicionalmente, como Jesus nos ensina. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de novembro, por Feijão.